Surpreendido por Deus, um tema que nos remete a diversos textos das Escrituras Sagradas, tantos encontros que foram surpresas na forma que se deu, na hora que se deu para os personagens bíblicos, e que fala muito do nosso encontro com Deus. Vamos hoje focar em Lucas, terceiro evangelho, Lucas, capítulo 18, do verso 18 ao verso 30. Evangelho de Lucas, terceiro evangelho, no Novo Testamento, terceiro livro, no Novo Testamento, Lucas 18. E antes do nosso texto, vamos lembrar um verso que temos recordado enquanto abordamos esse tema surpreendido por Deus. Um verso que nos aponta que há surpresa para nós por causa do nosso coração, mas não porque Deus não está ao nosso redor, onde nós estamos. Nós é que estamos indiferentes, desligados dele. É o verso que está no Salmo 139, verso 5. O salmo todo fala da onipresença de Deus. O salmista pergunta naquele salmo: para onde fugirei da tua face? E esse é o tema dele ali, que ele discorre de forma tão bela e profunda, que realmente toca as nossas vidas quando lemos esse salmo. Vamos ler o verso 5 apenas, vamos dizê-lo juntos então. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. O nosso texto agora no Evangelho, o Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 18, começando com o verso 18. É interessante que ele coloca esse texto logo após Jesus Cristo ter recebido crianças pequeninas e abençoado estas crianças. Ele as recebe e agora ele recebe aqui nesse texto não uma criança, mas um homem já maduro. O texto paralelo de Marcos nos diz que era mais jovem, mas enfim, um homem já de posicionamento na sociedade. Vamos ler então Lucas 18, 18 a 30, que cada mente e coração agora receba a palavra com atenção e alegria, e que Deus nos edifique na sua palavra. Diz assim a narrativa do evangelista: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro para os pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber, na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. O verso 1
nós temos o seguinte: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? No verso 29 e 30, Jesus respondeu aqui: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Esta é a palavra do Senhor. Eu vi a placa: liquida-se, encerrando atividades, vende-se tudo. Você já viu essa placa também, não é mesmo? Queima total, vende-se qualquer coisa e tudo que estiver aqui. Não vamos reter nada, não vamos guardar nada, vamos vender tudo e negociamos preços, inclusive, etc. É algo que nos impressiona, sempre chama atenção, mas Jesus diz aqui a este homem: venda tudo o que você possui. Jesus está pedindo dele uma liquidação total. O que está acontecendo aqui? O homem se apresenta a Jesus, aqui diz um homem importante, e mais literalmente era um homem de liderança ali em Jerusalém, entre os judeus então. Era um homem que tinha seu posicionamento, seu status, e ele chega para Jesus e chama Jesus de bom mestre. Mestre, referindo-se a ele como um rabino, então entendido, um professor, um instruidor da fé hebraica, de todo o Velho Testamento, bom mestre, mas há esse adjetivo bom, e Jesus retruca essa colocação dele. Quando nós lemos, não podemos achar que ele está dizendo algo que não é verdadeiro, que seja ruim. Fica o debate se ele estava sendo um pouco bajulador ou não aqui, porque não é encontrado de forma comum, não se encontra, aliás, nesse tempo aqui do Evangelho, na literatura, esse bom mestre chamado de bom, entre os rabinos. Certamente tinha um peso aqui grande quando ele coloca esse adjetivo, porque Jesus reage, não é verdade? Jesus diz: por que me chama de bom? Por que você está me chamando de bom? E aí parece que Jesus está sendo um pouco grosseiro. Se alguém chega e faz uma colocação dessa, que não desprestigia, e aí você responde desta forma, o que é isto? Bem, nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade, ele não perdia tempo, e ele ia logo ao que era preciso, e ele focava nas coisas com seu devido peso, coisa que as pessoas em geral não fazem. O que cada palavra quer dizer, o que nós queremos dizer, inclusive no meio de fé, igreja, nos nossos dias, não se define, não se pesa os termos, não se olha com precisão o que se está dizendo e falando, e aí então há muito problema com relação a isso. Mas enfim, Jesus olha a palavra bom e pergunta: por que você me chama de bom? E aí Jesus adiciona: só há um que é bom, é Deus. Do que é que Jesus está falando? Por que ele retruca assim? Jesus está trazendo este homem para um outro patamar de onde ele está. Possivelmente, pode ser que ele não usou em forma de uma bajulação, nem mesmo de um cumprimento, apenas um polido, que ele tenha dado realmente alguma consideração boa a Jesus Cristo. É mais provável isso, porque é nos dado ideias no Evangelho que esse pessoal de liderança, muitos estavam ansiando por um renovo, então a chegada do reino de Deus, e começaram a olhar Jesus Cristo como alguém que teria algo a dizer, não entendiam bem o que seria, mas estavam com certa apreciação e procuravam Jesus. Então é possível que ele tenha usado num bom sentido a palavra bom, mas aqui Jesus retruca e leva esse termo para Deus, para Deus. Jesus Cristo está dizendo a ele que se ele quer conversar sobre as coisas de Deus, que nós chamamos de espirituais, eternas,
ele precisa entender que a questão de bom precisa tocar e se referir àquilo que só Deus é. E é verdade que bondade em essência só Deus tem. Podemos encontrar lampejos de bondade nos seres humanos, mas a essência de bondade, pura bondade, só Deus tem, só nosso Deus conhece. Enfim, Jesus então remete essa palavra bom para aquilo que é próprio de Deus. E essa conversa que nós estamos tendo aqui, Jesus diz a este homem, pertence a essa categoria. Precisamos entrar aí nesse nível, se é que nós podemos tratar adequadamente o que você está perguntando, o que farei para herdar a vida eterna. E ao fazer isto, como o termo se referiu a Jesus, implicitamente Jesus está trazendo a questão para si mesmo quando ele coloca que bom pertence a Deus. Porque ele vai falar depois sobre que é necessário segui-lo. E mesmo neste evangelho encontramos situações como, por exemplo, no capítulo 8, Jesus cura os leprosos. E ele os envia então ao sacerdote para a devida verificação cerimonial, religiosa da cura deles. E só um volta para agradecer a Jesus Cristo. E Jesus questiona isso, não eram 10, só um voltou para dar glórias a Deus. Veja só, voltou para Jesus, só um. E Jesus diz que ele voltou para dar glória, não a Jesus, mas a Deus, então em Jesus. Enfim, nós temos aqui Jesus Cristo trazendo essa conversa toda para um outro patamar. É tratar essa questão, tratar com Deus, e se você vai tratar comigo, então está tratando com Deus. Mas a pergunta é crucial, não é verdade? Será que há pergunta mais crucial do que esta na existência humana? Na nossa finitude, reduzida a um vazio, se ela fica somente na nossa finitude, a nossa existência só fica aí. E este homem tem uma pergunta sobre vida eterna. O que farei para herdar, para eu poder receber, para eu ter direito à vida eterna? O que farei? Que pergunta? Todo ser humano certamente já pensou nisso de alguma forma e adotou respostas diversas, a maioria respostas inadequadas, fugas, etc. Mas a pergunta fica no ar enquanto nós existirmos, a cada manhã que levantamos, porque a questão da vida eterna não vai embora do espírito humano, está em nós, Deus colocou em nós, e essa pergunta precisa receber, se é que nós vamos encontrar sentido e significado. O que farei para herdar a vida eterna? Lembrando que a vida eterna, a dimensão bíblica, não é só uma questão daquilo que viria depois da nossa morte aqui terrena, mas é uma questão da vida com Deus, estar com Deus hoje para sempre. O que farei para herdar a vida eterna? Grande é a preocupação dele. Bem, aqui está este homem, chega para Jesus Cristo, procura Jesus, e chega com essa colocação: bom mestre, maravilhosa saudação. E de repente vem essa resposta de Jesus Cristo, que Jesus dá para ele. Questiona ele com relação aos mandamentos, e depois diz: vai e vende tudo. E antes disso, inclusive, Jesus questiona o bom dele. De repente, o homem que foi buscar algo pensando que estava falando com uma dada pessoa se encontra num ambiente e numa situação e numa abordagem com uma dimensão totalmente diferente com o que ele pensou. Ele está diante da pessoa que pode apontar o caminho para Deus e o choca com uma abordagem que ele não esperava. Fica chocado, surpreendido. Ele foi com uma expectativa e foi sacudido na sua expectativa. Lendo o texto, não podemos evitar essa conclusão de como foi algo impactante, chocante, inesperado, uma surpresa realmente para ele. E nós encontramos então aqui Jesus Cristo nos trazendo aqui à tona e para este homem o Deus da venda, o Deus da venda.
Porque ele diz para este homem, na verdade, no final das contas, o ponto é este: vai e vende tudo que você tem. Não parte, não duas coisas, três, vende tudo. Vende tudo. Queima, faz lá uma venda. Este homem, segundo o texto, não acatou o Deus da venda. Que nesta noite o seu coração possa acatar o Deus da venda. Se você já acatou na sua vida, que Deus firme você neste obedecer, entregar-se, esse acatar do Deus da venda. Se alguém entre nós aqui que ainda não fez, que Deus o ilumine nesta noite para que você entenda Jesus Cristo, a obra, morte e ressurreição dele, e o traga para esta vida, vida eterna, vida com Deus hoje e para sempre. Acate o Deus da venda. Quem é este homem? Este homem tem algumas qualificações, ele tem méritos. Ele é um líder, tem projeção social, é homem de respeito, é um homem considerado dentro daquela cultura muito moralista dos judeus, e para estar em liderança tinha que ter uma reputação muito bem afirmada em público. Ele era um homem piedoso também, ele era um homem religioso. Quando ele é questionado, ele diz: eu guardo os mandamentos. Ele conhece as escrituras sagradas, ele é um homem que busca isto. Ele não é um homem avesso à fé, avesso a Deus, que agora está considerando. Não, ele vem de um meio, de uma experiência de vida. Aliás, ele diz: olha, eu guardo esses mandamentos desde a adolescência. É uma história dele com as escrituras, com ir à sinagoga, para os cultos, ir ao templo em Jerusalém, certamente. É um homem líder, é um homem religioso, piedoso, e é um homem rico. Ele tem muitas posses materiais. E ele chega para Jesus Cristo e com todo este currículo, esses méritos, ele está talvez esperando em Jesus o quê? Porque ele fica chocado, ele é surpreendido. Talvez você precisa dar uma polidinha mais só em algumas coisas. Está muito bem. E aliás, entre os judeus, o fato de você ser próximo materialmente, para eles interpretavam isto, ainda que é uma forma equivocada, se tornamos isso uma regra, mas eles interpretavam que isso queria dizer que o favor de Deus, as bênçãos havia caído sobre essa pessoa de uma forma extraordinária. Mas esse homem tem uma pergunta: o que devo fazer? O que devo fazer? Ele é este homem com todo esse sucesso social, material, religioso, todos esses méritos, mas ele tem pergunta. Se ele pergunta é porque ele está em dificuldade. Será que talvez ele esperava uma aprovação de Jesus Cristo? Você já está bem, não precisa mais nada. Será que ele foi lá para receber o carimbo? Tanta religiosidade, mas me parece que ele foi porque ele não tinha certeza de nada. Se ele foi, é porque ele tinha uma pergunta. E a reação dele, no decorrer do diálogo, demonstra isto. Este era um homem que tinha uma profunda busca. Tanta coisa, tanta religiosidade, tanta manifestação no entendimento deles de que a bênção de Deus havia caído sobre ele, mas com tudo isso, guardando todos os mandamentos, não chegou àquele ponto da virada que as pessoas pensam que vão chegar. Me dê as regras, eu vou seguir e pronto, resolve. Toda religiosidade humana, a parte do evangelho, todas as religiosidades são humanas e todas elas prometem uma virada, um chegar que nunca chega, uma virada que nunca vira. É o caso deste homem. Tanta observação religiosa, mas era insuficiente. A verdade é que o texto diz aqui que é preciso então se descredenciar dos méritos humanos. Se fosse pelos méritos humanos, este homem estaria muito bem. Ele estaria em paz, mas não é o caso. Acatar o Deus da venda exige que eu abra mão desse currículo humano, achando que com ele
eu vou fazer por merecer a aprovação de perfeito diante do Senhor Jesus Cristo, diante de Deus, e vou estar tudo em ordem e pronto, então, para andar com Deus. A verdade é que quanto mais nos agarramos em nossos méritos, mais incertos nós ficamos. É assim, é assim. É preciso acatar esse Deus da venda, que envolve se descredenciar dos méritos, mas que acaba nos conduzindo para um sacrifício, um sacrificar. E o sacrifício que eu estou dizendo aqui é no sentido do que se fazia no templo em Jerusalém. Quando um sacrifício era oferecido a Deus, alguém tomava o melhor que tinha na sua criação, segundo a orientação na lei, o melhor que tinha, não segunda classe. No rebanho tinha muitos animais de classes diferentes, pegava o melhor, perfeito, e esse ele colocava no altar ao Senhor. Sacrifício nesse sentido. Acatar o Deus da venda vai nos remete todo o ser humano a um sacrifício. Jesus Cristo diz para este homem, depois de questioná-lo sobre os mandamentos, e ele dizer, olha, eu guardo tudo isso aí. Jesus diz, falta uma coisa. Você é perfeito? Você se acha perfeito? Jesus nem entra nisto aí. Poderia até ter questioná-lo, porque, na verdade, no fundo, nenhum ser humano é achado perfeito diante da lei de Deus, por mais rigorosa que seja a observação. Há muitos aspectos que podemos falar sobre isso. A Bíblia fala, inclusive, a lei era voltada para uma intenção do coração, e que se manifestava no exterior. É muito fácil ficar cuidando do exterior e não verificar a intenção no coração. Você pode fazer a coisa certinha, mas pela razão errada, motivo errado, distorcido, aí não adianta nada. Mas enfim, este homem, ele se propõe, ou ele se apresenta como, olha, guardo tudo, isto é uma perfeição em mim nessa questão toda aí. E Jesus vai dizer, Jesus nem entra nisso, Jesus nem questiona. Olha, você está meio equivocado, não é bem assim, você se acha, mas deixa. Não, Jesus vai em frente porque Jesus vai tratar disso de uma forma muito mais profunda e surpreendente, porque ele vai dizer uma coisa falta. Certamente nessa hora os olhos do homem devem ter se arregalado, e não sei se o seu se arregala, porque Jesus diz a mim e a você também, e nossos méritos, se estamos nele, a mesma coisa. Ele diz uma coisa, mas que na verdade envolve duas, uma ação com dois lados. Ele deve vender tudo o que tem e depois seguir a Jesus. Mas o fato é que primeiro vem esse vender tudo o que tem. É preciso deixar tudo isso que você tem, Jesus Cristo diz para ele. E aqui no caso desse homem em particular é uma questão material, de posses materiais. Estaria Jesus colocando uma regra em cima desse texto, construirmos uma doutrina que todo aquele que se propõe a seguir Jesus, pegar tudo que tem e vender? Quem tiver qualquer coisa não é discípulo de Cristo, não tem vida eterna. Jesus estaria pregando, ensinando que todos nós temos que pertencer a uma linha monástica medicante. Aquele que diz que abre mão de tudo, depois ele sai pedindo ajuda porque ele não tem nada, que é o que fazem os monges medicantes, inclusive no budismo, mas também até uma linha dentro do cristianismo, se encontra alguma coisa nesse sentido, onde se pensa que abrir mão de toda a posse material é o que nos santifica, nos torna então mais santos e nos dá mais direito à vida eterna. Na verdade, não podemos construir uma regra sobre um texto, esse é um princípio de interpretação bíblica num texto como este, e a Bíblia toda, os evangelhos, para não ir à Bíblia toda, os evangelhos apenas nos apontam nas tratativas de Jesus que isto não é uma regra, é uma tratativa de uma questão individual do coração deste homem aqui, porque nós vamos encontrar discípulos de Jesus Cristo, pessoas que se chegam a Jesus, onde essa não foi a questão. Por exemplo, nós já falamos aqui numa quarta-feira recente sobre um homem chamado Nicodemos, também um líder entre os judeus, um homem religioso também de muitas posses, e ele vai falar com Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, vai à noite, tendo a conversa com Jesus, e ele também aproxima-se de Jesus com uma saudação elogiosa, e Jesus olha para ele e não diz, você precisa vender, vai e vende tudo que você tem. Não diz isso para Nicodemos. Ele diz para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Porque o problema de Nicodemos era outro. Nós temos o caso de Zaqueu, um homem de vida
até aqui próximo do texto nosso, temos a narrativa de Zaqueu, em Jericó, um coletor corrupto de impostos e muito rico. E Jesus, então, ao vê-lo em cima da figueira, quando Jesus passa, e a multidão está ali para ver Jesus passar, e muita gente naquela cidade grande, e Jesus vê Zaqueu na figueira e diz: eu vou passar, vou me hospedar na sua casa. E Jesus entra ali e, encontrando-se com Cristo, ele tem uma transformação. É um homem de uma vida, uma história complicada, muito corrupta, de muitas posses. Ele faz algumas colocações de mudança de coração. Ele diz que vai dar metade para os pobres, vai devolver a quem ele roubou, de quem ele roubou ou extorquiu. Mas ele não diz que vai abrir mão de tudo. A proposta que ele tem, daquilo que ele quer fazer, não vai deixá-lo sem nada. E nem Jesus pede a Zaqueu isto. Nós temos o caso, por exemplo, de José da Arimateia, que emprestou o túmulo para Jesus, na verdade. Quem tinha um túmulo como aquele era alguém de posses. José da Arimateia era alguém assim, se torna discípulo de Jesus Cristo. Há abordagens diferentes de Jesus. Quando Jesus vai à região de Gadara e ele expulsa demônios do chamado endemoniado de Gadareno, depois de liberto, o homem diz para Jesus: eu quero segui-lo, ir com você onde você for. E Jesus diz: não. Volte para a sua casa e testifique lá da sua fé. Fique na sua cidade, na sua terra. Enfim, abordagens diferentes. Então, a questão do material especificamente, deixar, não é uma regra, não é isto que nos torna discípulos de Cristo, não é isto que transforma nossas vidas, nos dá a vida eterna, vender tudo que tem, deixar tudo que tem, que todos têm que fazer a mesma coisa que Jesus colocou para este homem. Na verdade, Jesus Cristo está tratando aqui do ídolo do coração dele. O plano deste homem é uma idolatria. Aquilo que o subjuga, o agarra e ele não consegue deixar. E muito menos deixar para colocar Deus em Cristo no lugar. Para entronizar. É possível ser muito religioso e ainda ser um idólatra. No caso deste homem, tocava no material. Mas é interessante que quando Pedro interpela Jesus nos últimos versos, Jesus vai dizer: olha, aquele que tenha deixado por minha causa, pelo reino de Deus, deixado casa, deixado filhos, pais, para outros, são outras questões. Não são materiais, podem ser relacionais. Há uma diversidade de ídolos, de coisas em nossas vidas, no universo humano, que pode tomar esse lugar que não pode ter, não devem ter, se somos discípulos de Cristo. Todos nós temos coisas a tratar. Aliás, o material é um dos ídolos comuns, ou melhor, é o ídolo comum para quase todo ser humano, na verdade. Todos nós facilmente podemos cair nessa idolatria. Não é uma questão de quanto temos, é qualquer coisa que nós tenhamos pode nos idolatrar. Eu tinha um vizinho que eu tinha certeza que o automóvel dele era um ídolo para ele. Nem a esposa dele era tratada tão bem como aquele automóvel. Eu achava que a pintura ia sumir de tanto que ele lavava aquele carro. É impressionante. Enfim, há uma diversidade. Deus conhece o nosso coração, Jesus Cristo conhecia o coração deste homem, conhece o seu, conhece o meu. A questão é, no trono do meu coração, o domínio dele, no centro dele está o que ou quem. E Jesus vai mexer com isso neste homem. Quando nós encontramos com Cristo Jesus, há alguns tipos de entregas diferentes que passa por todos nós. Nós muitas vezes temos que redirecionar algumas coisas, porque nós temos uma dada chamada do Senhor para nós quando estamos em Cristo. Deus nos chama para uma obra, para uma direção, onde nós temos que abrir mão de algumas coisas. Quando eu e minha esposa entendemos que Deus nos queria aqui em Bragança, trabalhar com esta igreja, estamos falando há mais de 30 anos atrás.
Nós fazíamos parte de uma igreja lá na cidade de Houston, no Texas, uma grande cidade. E essa igreja que nós fazíamos parte era uma igreja grande, muito bem aparelhada, seus prédios. E nós tínhamos lá, éramos apreciados, tínhamos ótimos relacionamentos. E quando nós entendemos que devíamos ir para cá com a filha pequenina, menos de 1 ano, nós tínhamos que deixar tudo aquilo lá. A vida que tínhamos, a igreja que nos dava muito bem, tínhamos grandes relacionamentos, a vida que nós tínhamos em muitas formas, no sentido material, família, eu mesmo já estava lá há alguns anos, já estava todo aclimatizado, envolvido com relacionamentos lá, muito bem adaptado, mas minha esposa é de lá. E eu me lembro aquela noite quando nós nos despedimos da igreja e depois houve uma recepção num salão especial da igreja para nós, despedida, e foi cantada a música, nós ali choramos, despedimos para abraçar um desafio em Bragança e saímos lá da cidade avançada, afluente, americana, grande, e eu lembro que nós chegamos aqui, algo comum lá, por exemplo, corriqueiro, apenas a coisinha corriqueira. Ninguém tinha a menor ideia o que é disque não sei o quê. E eu creio que tinha uma pizzaria aqui em Bragança, e parece que às vezes, era uma pizzaria, sim, ou duas, enfim. Eu lembro que nós saímos de lá e viemos para cá. Minha esposa abriu mão de muitas coisas, longe da família, através dos anos, quantas datas preciosas que ela não pôde passar, e eu também sinto saudades, datas marcantes. Não estou dizendo que a nossa experiência é uma regra para todos, é cada um na sua experiência com Deus. Na verdade, precisamos ouvir a voz de Deus e ver qual é a chamada, e a chamada pede um redirecionamento e talvez algumas coisas têm que ir. Coisas que não são necessariamente ídolos, mas que temos que abrir mão. Alguns confortos, algumas conveniências, algumas coisas boas. Mas também há o mexer conosco quando se trata de santificação. Aí nós precisamos abrir mão de algumas coisas que atrapalham o nosso andar com Deus. Alguns compromissos que podem se tornar empecilhos. Por exemplo, algumas pessoas precisam abrir mão de certas coisas para serem fiéis à igreja do Senhor. A igreja do Senhor se encontra 2 vezes por semana para o culto, para a maior parte dos crentes é uma só, domingo, e ainda assim não conseguem ser firmes no compromisso porque estão vendidos para aquilo, vendidos para isto, estão entregues a isto, aquilo, não pode dizer não, dizer, nesse horário não. É o do Senhor, é o único que eu tenho na semana. E poderemos aqui em diversos exemplos, ou então coisas negativas. Temos que abrir mão de um vício, de uma atitude que não é virtuosa, que não pertence aos caminhos do Senhor. Aliás, há uma interpretação até desse texto que vem de um evangelho apócrifo, o evangelho dos Hebreus, que interpreta aqui que o problema deste homem era uma questão de egoísmo, e nesse evangelho adiciona mais alguma coisa, umas 2 ou 3 frases de Jesus, e que Jesus vai questioná-lo, olha, você tem tanto, quanta gente aí não tem nada, quer dizer, ele tinha muita coisa, mas não se interessava em nenhuma filantropia, ajudar ninguém, tudo para mim, aquela avareza profunda, idolatria tremenda, que não usava seu dinheiro para abençoar ninguém. Então esse seria o problema dele. Poderia até ter sido, mas não, tudo indica aqui que não, pela abordagem de Jesus e pelo que o evangelho nos ensina. Mas isto acontece na vida de muitos crentes e a santificação pede então que abramos mão de alguma coisa que não está contribuindo ou até é contrário ao nosso andar com Deus na vida do crente. Mas há aqui nesse texto, o sacrifício não é uma questão de uma chamada onde nós vamos redirecionar nossa vida para servir a Deus no que Ele tem para nós, não é uma questão da santificação, apenas nos aprimorarmos com Deus, mas aqui é Ele herdar a vida eterna. Ele não tem, como é que eu entro? Isto é a conversão, é a reconciliação com Deus, ele saber que ele está acertado com Deus hoje e para sempre, a vida eterna. E aí é que Jesus introduz o conceito do sacrifício aqui. Venda tudo que você tem.
Jesus vai onde o coração dele está e o que domina ele lá dentro. Para a reconciliação com Deus, nós temos que lembrar que assim como Jesus exigiu desse homem, ele exige de todos. Ninguém se reconcilia com Deus em Cristo a não ser através do sacrificar. Você precisa altar e colocar. Qual altar? A cruz de Cristo. Ali é o maior dos altares, não é verdade? É o altar final pleno. E então Cristo morreu a minha morte. Chegar a este momento quando você se rende e você toma tudo aquilo que domina a sua vida, seu ídolo, e coloca: Cristo morreu a minha morte, eu morro com ele pela fé. E tudo aquilo que me domina é queimado, é crucificado ali nele. Todo meu pecado, meu erro, tudo que me impede de andar com Deus. Esse altar, é preciso isto, se é que vai haver reconciliação com Deus, o acerto com Deus, a vida eterna, o entrar no reino de Deus. É preciso em Cristo Jesus sacrificar no sacrifício que ele já realizou. Agora deixe-me dizer o seguinte. Eu contei rapidamente a minha experiência aqui da minha esposa, talvez outros se levantariam, poderiam contar as suas, cada um teria algo diferente aqui, eu creio. Deixe-me dizer o seguinte, aqueles que fazem pela conversão, sacrifica no altar, do lado de cá, antes, há sempre esse conceito, essa ideia, mas que coisa difícil, dolorida e triste. É dolorida e triste do lado de cá, porque na hora que você sacrifica, é feito com convicção e há prazer e alegria depois. Aquilo que Deus pede, depois há prazer e alegria. Você esteve aqui, certamente, ouviu, por exemplo, um relato do missionário Aurino. Deixou tudo, trabalha em Moçambique já há anos. Um país, um desafio tremendo, sem conforto, carente. Mas você conversa com ele e com a esposa dele, há uma alegria, um sorriso no rosto. Ninguém que realmente sacrifica no altar em Cristo Jesus fica com lamúrias. Quanto eu deixei, quanto eu perdi. Quem fala isso é porque não sacrificou. Está ainda no legalismo, achando que cumpriu umas regras e o coração não entregou o que tinha que entregar. Porque quando entrega, há uma liberação. Você faz com prazer, com alegria. Acertei com Deus e eu tenho a direção dele na minha vida. Enfim, é preciso sacrificar o ídolo do coração. O coração humano é naturalmente idólatra. Precisamos vigiar nosso coração sempre e pedir que Deus nos sonde, porque facilmente podemos voltar a caminhos indevidos. Enfim, acatar então esse Deus da venda. Há de haver esse sacrifício do seu ídolo. Mas para por aí? Não para por aí, porque Jesus diz a ele: venda tudo que você tem e depois vem e segue-me. Isto é que Deus tinha para este homem. Para cada um de nós ele tem a chamada, mas todos nós igualmente vamos ter que sacrificar o nosso ídolo e ouvir a chamada do Senhor, seja qual for. Mas além de vender, Jesus diz para que ele segui-lo, ele precisa segui-lo. É preciso uma disposição de seguir, é preciso tomar o passo de seguir. Veja bem que Jesus diz para ele vender e dar aos pobres. Ótimo, ele vendeu, ele deu aos pobres. Esse homem ganhou o céu, ele comprou o céu. Filantropia não dá a ninguém a vida eterna. O que dá a vida eterna é seguir a Jesus. Eu abrir mão do ídolo que toma conta do meu coração é o primeiro passo. O segundo é, no lugar desse ídolo, colocar Cristo. Você vai andar após mim. Você vai seguir a mim e não mais aquele ídolo do seu coração. É preciso se voltar a Jesus Cristo. O deixar dos nossos ídolos, aquilo que toma o lugar de Deus em nossas vidas, na conversão, precisa ser seguido de um seguir. Ou então não é completo, não acontece. Jesus diz então para ele: falta uma coisa.
E que na verdade é composta de duas. Você precisa abrir mão daquilo que domina o seu coração. E depois você precisa me fazer Senhor na sua vida. Seguir. Note bem que então o basilar aqui é seguir. Não é nem o dar aos pobres. Jesus diz, você ganha um tesouro no céu. Jesus não disse para ele que ele ganha a vida eterna com aquilo. Um tesouro no céu é uma palavra que diz sobre algo que então nós temos de valor eterno. Mas a questão toda aqui, básica, é o seguir. Essa é a questão. Esse é o fundamental. Estou seguindo a Jesus Cristo. Já cheguei ao ponto de ele se tornar o Cristo ressurreto, primeiro o Cristo morto, crucificado, é a minha morte, morri com ele, e o Cristo ressurreto agora é o Senhor da minha vida, eu sigo a ele. Ele é quem dita o que deve ir no meu coração, ele é o meu valor maior. Esse é o básico, sem isso não existe vida eterna, vida com Deus. Mas note a exclusividade, você vem e segue-me. A pessoa pergunta sobre vida eterna. Ele não perguntou a Jesus Cristo, como é que eu posso assim ficar mais motivado na vida? Ele não perguntou a Jesus Cristo, eu estou precisando de um pouquinho de autoajuda, sabe? Viver um pouquinho melhor, ficar mais gostoso aqui dentro. Pode me ajudar? A pergunta dele é, o que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz, vem e segue-me. Você percebe a exclusividade de Jesus Cristo aqui? Em dias do sincretismo, em dias de relativismo de verdade, e aí então há diversos caminhos para Deus. Você percebe a exclusividade de Jesus mais uma vez, como acontece em diversas afirmativas dele? Vem e segue-me. Vida eterna segue você. Não é muita pretensão sua, não. Quem é você para administrar a vida eterna e dar vida eterna a alguém? A não ser que realmente seja bom porque é Deus. Há uma exclusividade que só em Jesus Cristo nós encontramos. É preciso se dispor a seguir Jesus Cristo. Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aquele que me dá então perdão, reconciliação com Deus, através da sua morte, e na sua ressurreição me dá vida com Deus para sempre. É o meu Senhor e a Ele eu sigo. Acatar o Deus da venda, é necessário então agarrar-se à possibilidade. Surge a questão. Jesus fala, olha, os ricos é difícil entrar no reino de Deus. Nós sabemos da força do material, todos nós experimentamos isto. E quanto mais temos, mais complicado ficamos, maior é a luta. Assim como a luta de outros é em outra área. Mas a verdade é que Jesus, ao fazer essa colocação, deixa os discípulos confusos e até estupefatos. Porque a pergunta deles é, então, quem é que pode entrar no reino de Deus? Por que eles perguntam isso? Por causa daquela visão de que quem tinha muito é porque era muito abençoado por Deus. Se esse que é muito abençoado por Deus não vai, e aqueles então que são desprovidos, porque a bênção de Deus não está neles? Quem pode então? Se esse homem não pode, quem pode? Jesus está mostrando então que não é por aí. O raciocínio está errado. O entendimento do evangelho não é esse. Mas é impossível então, e Jesus faz a colocação. A Deus não é impossível. A verdade é que acatar a Deus e chegar então à vida eterna envolve tudo isto em mim, que falamos aqui, Jesus Cristo fala, em vender tudo, sacrificar meus ídolos, não ficar nos meus méritos e seguir a Jesus Cristo. Mas isso tudo é uma obra que precisa do poder de Deus. O poder humano não pode realizar. Só o poder humano não pode. Isso tudo é viabilizado por Deus, a ação dele na minha vida. É a graça de Deus chegando a mim.
E mais, é o operar de Deus, que vai envolver sim a minha participação real, volitiva, do vender, do abrir mão dos ídolos, sacrificar e me entregar então a Cristo e segui-lo e colocá-lo entronizado na minha vida, sim, mas há um operar divino aqui, porque a nossa luta com estas coisas é uma luta que nós não vencemos se não for o poder de Deus. Acatar o Deus da venda, é preciso se agarrar à única possibilidade que não está no seu coração, não está em você. Porque se assim pensarmos, vamos voltar ao caminho dos méritos. Que este homem tinha embarcado e não era por aí, Jesus precisou sacudi-lo. Se nós começarmos a achar que é o nosso poder, vamos voltar ao mérito humano. É preciso que nos agarremos à única possibilidade, a graça e o poder de Deus operando em nós a vida eterna. E o maravilhoso é e podemos descansar na providência do Senhor, não é mesmo? Pedro, sempre vocal, o apóstolo Pedro, voluntarioso, logo diz, olha, nós deixamos uma porção de coisa para te seguir. E Jesus faz essa colocação maravilhosa que tudo aquilo que nós abrirmos mão, o Senhor há de nos suprir. Mas acima de tudo, não somente suprido no presente, nós haveremos de ter a vida eterna no futuro também, eternamente. Eu tive um amigo na juventude que, depois que ele se converteu, ele foi expulso de casa. Não teve conversa. Tinha 18 para 19 anos na época. Vivia uma vida de jovem lá em São Paulo, tanto quanto libertino, tipo de um jovem não crente. O pai, inclusive, era dado a se embriagar no fim de semana. Tinha muita briga, encrenca, mas iam vivendo. Iam se tolerando, aquele jeito, a casa bem mundana. Um dia ele se converteu. Não mais vida libertina, não mais noitadas. E para o pai, essa transformação em Cristo e a profissão em Cristo era inaceitável. O expulsou de casa. Se é assim, pode ir embora. Como que ele foi suprido? Os irmãos da igreja o abraçaram, ele, na conversão adentrou a comunhão da igreja, não faltou para ele pais, mães e irmãos, já nesta vida. Eu e minha esposa saímos lá, deixamos uma porção de coisa, nós não podemos dizer que estamos desprovidos aqui, podemos? Certamente que não. Mas acima de tudo, Jesus Cristo diz, e na era futura, a vida eterna. O que nós deixamos é muito pouco diante do que nós ganhamos em Cristo. Nunca haveremos de nos arrepender. Vale a pena acatar o Deus da venda. Se você ainda não chegou aí, do lado de cá de quem já chegou, quero dizer a você, vale a pena. Você nunca irá se arrepender. E caminhamos hoje, nessa semana e para todos sempre nessa palavra do Senhor, e que tendo a vida eterna, somos dele e ele haverá de suprir e cuidar de nós naquilo que precisamos deixar para andar com ele. Não vamos ficar em falta. O Senhor vai nos sustentar. Vamos orar?